Oi, Lucas Soares aqui do canal Imobiliários e hoje eu vou começar então um quadro novo aqui no meu canal chamado Simbologia dos Filmes. Eu vou começar com esse quadro novo com o filme da Moana. Então eu vou fazer uma análise do filme de forma simbólica, o que o filme está querendo passar para a gente de forma simbólica, beleza? Bom, por que o filme Moana? Por que eu decidi então começar com o filme Moana? Na verdade, eu não tinha a pretensão de fazer esse quadro e muito menos de assistir o filme da Moana. Eu já tinha assistido lá em 2016 ou 2017. Não assisti no lançamento, mas eu sempre acompanho os lançamentos da Disney, os desenhos animados da Disney desde criança. Na verdade, era um hábito do meu pai, dele estar sempre comprando os filmes da Disney no VHS, na fita. Então eu sempre assisti os filmes da Disney desde a infância. Mas eu estava conversando com uma amiga minha, a gente estava falando sobre por que eu estou estudando pedagogia, qual é o propósito disso. A gente estava falando sobre a vida, eu falando por que as minhas motivações, enfim. E aí ela comentou que eu comentei que eu conheço os filmes da Disney, que os desenhos animados da Disney normalmente são muito bons. E aí ela falou assim, nossa, eu adoro o filme da Moana, o filme da Moana é muito legal, eu não sei porquê, mas eu adoro esse filme. E aquilo ficou marcado, né? Ficou na minha cabeça aquilo. E eu pensei, caramba, né? Eu assisti acho que uma vez só o filme da Moana, nem lembro mais como é que é. E aí eu decidi então reassistir o filme da Moana ontem. E eu fiquei chocadíssimo, na verdade, eu fiquei impressionado e até me emocionei, chorei e tudo. É, na época que eu assisti esse filme, eu não tinha noção assim do simbolismo que tinha por trás do filme, né? Eu não conseguia entender toda a simbologia que existe por trás do filme. Na verdade, hoje eu paro e penso, todos os desenhos animados, os da Disney, esses longa-metragem, né, são filmes de 1 hora, 2 horas, da Disney, todos eles são ricos em simbologias, né? Todos eles são filmes voltados para a criança, mas se um adulto assiste, ele tem uma experiência riquíssima em informação de vida no filme. E isso é o principal fator assim que eu continuo assistindo os filmes da Disney. E foi isso que eu encontrei então no filme da Moana. E foi tão bom que eu decidi então fazer um vídeo comentado sobre o filme da Moana. E é isso que eu vou tentar mostrar tudo aquilo que eu consegui entender e compreender. Eu reassisti o filme hoje de novo, pela segunda vez, e aí, não no dublado, eu assisti no legendado para escutar as músicas originais, toda a parte original do filme que eu tinha perdido por causa da dublagem. Enfim, consegui entender mais coisas que eu não tinha prestado atenção na primeira vez. E agora eu consigo ter uma noção mais completa, assim. Fora a pesquisa que eu fiz na internet, procurando das pessoas, elas comentando sobre o que elas perceberam do filme. De uma maneira geral, não tem muita coisa boa na internet, a galera só fica apegado aos aspectos é, filmológicos, não sei se existe essa palavra, mas os aspectos de filme, né? O roteiro, o padrão da Disney, enfim, eles ficam apegados a isso, ou a cultura que eles estão mostrando ali. E sim, os filmes da Disney são sempre ricos nesse aspecto, mas
Não é isso que eu venho fazer aqui nesse vídeo. Eu vou analisar os aspectos simbólicos voltados para a nossa vida como ser humano, numa forma simbólica de ver a vida, né? Porque a vida em si, ela é simbólica, tudo é simbólico, a natureza é simbólica. E a Disney, ela tem essa magia filosófica de trazer esse simbolismo para os filmes. Então é muito rico de informação. E é isso que eu vou começar a fazer, falar um pouco dessa minha percepção do filme, então. Bom, a história da Moana, resumidamente, só uma coisa, antes de eu começar a entrar nisso. Se tu não assistiu o filme da Moana, vai lá e assiste o filme. Eu vou super dar spoiler aqui do filme, vou comentar de vários aspectos, vou contar o final. Então, se tu não assistiu, vai lá e assiste, depois volta aqui para continuar assistindo esse meu vídeo aqui. Caso tu já assistiu, então vamos lá. Resumidamente, o filme da Moana é uma mocinha que vivia numa aldeia, numa tribo, numa ilha, e ela era para ser a princesa, ela era para ser a próxima governante do povo que morava naquela ilha, mas ela tinha uma coisa dentro dela que chamava ela para o mar. Então ela se aventura, ela vai para o mar, né, contra a vontade do próprio pai, que é o chefe da tribo, da aldeia, e aí ela passa por vários perrengues e no final ela consegue então encontrar Tefiti lá, devolver o coração de Tefiti, né, porque a ilha é assombrada por um mal que o Maui, que é um semideus, rouba o coração de Tefiti, que é a mãe natureza, né? Ou pelo menos ela representa isso, que ela é o que dá vida, né, pro planeta. O Maui rouba então o coração de Tefiti, aí todo o mal começa a se espalhar no mundo. E o filme então passa ela indo para essa jornada do herói e conseguindo devolver o coração de Tefiti para Tefiti. Esse é o resumo do filme. Sim, mas não é só isso. Aí tu começa a observar os detalhes de toda a jornada dela, né? Porque o filme é basicamente a jornada do herói, novamente, né? Eu poderia até fazer um vídeo depois falando só sobre a jornada do herói, mas enfim, vou ficar focado aqui no filme da Moana. Então, o filme dela é a jornada do herói. Ela é uma pessoa inexperiente, é uma mocinha inexperiente, que era para ser a princesa lá da ilha, e põe a cara no mundo e passa por várias altos e baixos, ganha experiência e no final, quando ela devolve o coração, ela tá mais madura. Esse é o resumo do filme. E aí, então, eu vou observar os detalhes, os simbolismos que tem por trás de cada momento, por cada etapa que ela passa. Primeiro, a Moana, ela... Primeiro, a Moana, então, ela tem todo aquele processo de desenvolvimento como criança, adolescente, até chegar no início da fase adulta, que vamos dizer assim, os 7, 14 e 21 anos, que todo ser humano passa por aquele desenvolvimento inicial como ser humano, e a gente é moldado, então, pelo meio onde a gente vive, pela mesologia, pela cultura onde a gente é inserida. A gente é inserido. A Moana, ela passa por todo esse processo. Mas o filme deixa bem claro que ela tem uma voz dentro dela, que ela fica chamando ela para o mar e ela não entende. Então ela passa por todo o processo de desenvolvimento dela com as pessoas, o próprio pai, a cultura dela, enfiando na cabeça dela que ela tem que ser a princesa e governar o povo da ilha, lá governar lá a aldeia. Mas ela tem aquela voz interior dela lá que fica chamando ela para o mar. Isso aí mostra então algumas coisas. Por exemplo, o pai que quer o bem para a filha,
O pai deseja o melhor para a filha, ele tem as suas motivações, ele tem os seus porquês das atitudes que ele faz em relação à filha, mas, no entanto, ele se torna um pai super protetor e impede a filha, então, de ir para o mar. Então, ali a gente já tem um primeiro, uma primeira barreira que ela tem que lidar, que é da própria família, né? A família não deixa ela botar as asas para fora e voar, né? Ela quer o bem da família, ela quer aquilo que seja uma coisa boa, mas ao mesmo tempo ela quer ir para o mundo. Só que se ela fizer isso, se ela for para o mundo, ela vai magoar a família, então ela fica nesse conflito. O pai, por um instinto de proteção, ele acaba sendo um pai bom, mas um pai repressor. E entra aquela coisa da ingenuidade do ser humano de não conseguir ver que está reprimindo uma pessoa e acha que está protegendo a pessoa. Então isso fica incrustado na forma da Moana de ver o mundo. É, tem uma cena é, que ela está sendo coroada a princesa da aldeia. E aí, quando pela primeira vez eles tentam fazer isso, ela é criança. Só que daí ela vê a avó dela lá, dançando na beira do mar, e ela foge da cerimônia e vai lá dançar com a avó. Então, ainda quando ela é criança, ela não tem as instituições, né, a cultura, a família, influenciando na forma dela de pensar. Ela simplesmente vai conforme essa voz interior dela. E aí, depois, mais tarde, tem a mesma cena dela tentando ser coroada como rainha, e ela vê a avó de novo pela segunda vez, só que dessa vez a cultura vence, né? O que a mesologia construiu para que ela ser vence, então ela vai lá e toma a posição de princesa da aldeia. Então, aqui mostra toda aquela parte do desenvolvimento humano aí, de quando a gente é recém-nascido até os seus 21 anos, que a gente acaba sendo o que as pessoas esperam que a gente é. E a gente não deixa a nossa essência vir à tona, porque quando ela era criança e não era tão moldada pelo meio, ela ia atrás da avó, ela fazia o que ela tinha a vontade dela, né? Uma voz interior dela, a essência dela vinha à tona, ela fazia aquilo. Depois ela perde ela suprime essa voz interior dela e ela se torna aquilo que as pessoas esperam que ela seja. Então isso é um dos aspectos que eu vejo que o filme deixa bem claro, assim, que ela tem uma voz interior muito forte e ela acaba suprimindo essa voz interior por causa do meio dela, né? Enfim. Isso é o que eu percebo no início do filme, ali no início. Outra coisa, quando ela é criança e ainda ela tem essa voz interior, né, essa essência à tona ainda, ela tem uma cena na beira do mar, como criança, depois da avó dela, se bem no início do filme, a avó dela contando os mitos, né, que isso é né, os mitos servem para ilustrar a realidade de forma mitológica, né, a gente tenta contar uma verdade através de um mito, e ali ela, depois de escutar então a mitologia lá da deusa, né, da deusa a Tefiti, que deu vida ao planeta e coisa e tal, e aí Maui rouba o coração de Tefiti, e o mal se alastra pelo mundo. Ela acha legal isso, e ela vai pro mar, então, quando bebezinho ainda. E aí tem aquela cena do mar ali, onde que o mar oferece uma concha. E uma concha muito bonita, então é um objeto de desejo, né? É um símbolo, na verdade. E aí ela, como criança, ela vai ali e tenta pegar a concha. Só que ao mesmo tempo que ela vai pegar a concha, ela vê uma tartaruguinha tentando chegar ao mar e um monte de corvo tentando pegar a tartaruguinha. E aí ela fica naquele impasse, ou ela pega o objeto de desejo dela, ou ela ajuda um outro ser a continuar a prosperar na vida. E aí, então, ela, como a essência dela está muito forte ainda, ela abre mão do desejo dela ali de pegar aquela concha bonita e ela vai lá ajudar a tartaruguinha a entrar no mar.
E o oceano, né? Não estou falando mar, mas é o oceano. O oceano observa essa pureza da Moana que existe dentro dela como pessoa, de trazer a tartaruguinha e deixar a tartaruguinha seguir o seu rumo, né? Ajudar um outro ser vivo a, a melhorar, a crescer, a cumprir o seu papel. O oceano vê que ela é uma alma de essência pura, e aí depois ela traz a Moana para dentro do mar, o mar se abre e ela entra no mar, vai pegando as conchas, e ela vai sem medo, sabe? Ela tem essa pureza dentro dela e ao mesmo tempo ela é muito corajosa por causa dessa pureza dela. E ela entra no mar sem medo, ela vai despreocupada, com uma ingenuidade de criança. O mar entende que isso tudo está acontecendo e vê que a Moana é esse ser corajoso, de coração bom, entrega o coração de Tefiti para Moana, porque ali naquele momento o mar percebe que há um ser corajoso de coração puro. E não tem uma pessoa melhor para entregar o coração da vida, né? Da mãe natureza para um ser desses. Então, só que o que acontece é que o pai dela chega, pega ela, fala para ela não entrar no mar, e o coração cai na água e fica perdido. Só que na verdade, mais pra frente, a avó estava acompanhando tudo isso e segura o coração para ela. Então ela, naquele momento ali, começa todo esse processo que eu falei de repressão social, né? Repressão social não, mas essa repressão da cultura, moldando o que a sociedade, a mitologia deseja que ela seja, né? Então a gente tem esses dois cenários. Há a Moana como criança essência, pura e corajosa, e depois a Moana se desenvolvendo para aquilo que a sociedade espera que ela seja. E isso é o que acontece com todo mundo. A gente vive num planeta onde é que a gente vive para corresponder às expectativas de todo mundo. A gente vive para isso. Infelizmente, o ser humano não está consciente para isso ainda. Enfim, aí então ela segue, ela fica mais velha e ali, nesse contexto, depois dela mais velha, ela já tá ali, tipo, uma jovem adulta, ou provavelmente ali nessa faixa de 15, 20 anos, que ela já é uma pós-adolescente, ela é uma adulta jovem, e ela já tá assumindo o cargo de liderança, as pessoas vão tirar dúvida com ela, e muito bem sucedida, fazendo a função dela dentro da ilha. Mas a avó dela, a avó nesse contexto da aldeia, a avó é o símbolo da sabedoria na aldeia. E o símbolo da sabedoria e o símbolo da ancestralidade da aldeia, dela, de tudo ali. A avó é um símbolo, então, da sabedoria. E a avó percebe todo esse conflito que a Moana tem internamente entre o que é a essência dela e o que ela foi moldada para ser. A avó percebe que existe tudo isso e ao mesmo tempo vê que ela é muito imatura ainda para entender algumas coisas. Tanto é que a avó espera a Moana ficar mais velha para daí contar alguns segredos. Contar os segredos, no caso, seria lá aqueles barcos falando sobre os antepassados da ilha, que eram seres viajantes e coisa e tal. E a avó então mostra para ela lá a caverna, onde é que estava com os barcos grandes, né, os grandes barcos para as grandes navegações. E ali ela se depara, então, a Moana se depara com uma realidade que ela sentia, mas ela não entendia. Ela sabia que tinha algo dentro dela diferente, mas ela não conseguia entender o que era. E ali naquele momento que ela tem contato então com aquela coisa do passadão da tribo, ela se sente super identificada e vê que, nossa, isso explica muito quem eu sou, sabe? Apesar dela ainda estar naquele conflito interno, dela
saber que ela é a princesa, mas ela não se sente a princesa, ela quer ser isso, mas ela não quer, ela ainda tem um conflito interno. E a avó sabe disso tudo, mostra isso, ela se identifica com o passado, e nesse meio tempo aí ele está sofrendo os maus, né? Da falta de vida do planeta, por causa do coração roubado de Tefiti. E aí então o mal chega até a tribo. No mesmo tempo que o mal chega até a tribo, né? Através dos cocos que não ficam bons, os peixes que não começam mais a aparecer, ela, no impulso ingênuo, vai lá e fala na frente do pai, confrontando o pai de forma ingênua, dizendo que eles tinham que atravessar os recifes, porque ali ela descobriu que os antepassados eram grandes viajantes e coisa e tal. E o pai, indignado, confrontado, a Moana fez isso sem na maior inocência, sai indignado e vai querer destruir os barcos. Daí, nesse meio tempo que eles vão lá, elas discutem, a avó dela passa mal. E basicamente parece que a avó ficou viva até esse momento de virada da Moana. Dela perceber o que tem dentro dela é muito sério e ela não estava percebendo. Tanto é que tem aquela cena da Moana com a avó na beira do mar, do oceano, desculpa, oceano, e o oceano se mostra de novo e ela fala assim: Nossa, eu pensei que isso era só um sonho. E a avó fala: Não, não era só um sonho, eu estava lá, eu vi tudo. E aí entrega o coração de Tefiti. E o pai dela não fala nada, ele até pega o coração de Tefiti e joga e fala que essa era só uma pedra. E aí, antes de morrer, então, a última mensagem da avó. E aí tu vê que a avó, ela até comenta da tatuagem dela, que aquela... É uma raia, eu não sei o nome daquele peixe. Ela tem... No leito de morte da avó dela, ela tava com uma raia daquelas lá, na cima da cabeça, que nem a tatuagem dela. E aí, o último suspiro de vida, né, da avó, fala: Vai, mana, vai, sabe? Encontra Maui e fala pra ele devolver o coração de Tefiti. E ela, naquele impulso de querer ajudar todo mundo, vai pro mundo, vai pro mundo, vai pro oceano, pega aquela canoa, que é o símbolo de Tefiti, tá parecido com na canoa, na vela, né, e vai. E a mãe dela veio até ajuda, né, porque não tem o que fazer, né, depois que filho cresce e tem asa, não dá mais pra segurar. É um outro ser consciente pensante, né, tu respeita o livre-arbítrio. E ela vai. E aí, a Moana, indo pro mundo, né, indo pro oceano, ela fica navegando, aí ela sai de noite, já é dia, e aí ela vira a noite de novo, e aí acontece que a canoa dela vira, e aí ela pede ajuda pro oceano, e o oceano traz uma grande tempestade, e acaba com toda a viagem dela. Tanto é que depois ela levanta na ilha e briga com o oceano, tá entendendo? Briga com o oceano, que ela pediu ajuda e o que o oceano fez foi acabar com a navegação dela, né? E aí, nesse momento, ali o oceano tá como, vamos dizer assim, forças da natureza. Ele é uma força da natureza que nos ajuda a gente voltar para os trilhos, né? Ele atua como um karma. A ideia de karma que eu tô querendo dizer aqui é porque às vezes a gente quer uma ajuda para a gente sair de uma situação complexa e a gente espera que a ajuda seja do jeito que a gente espera. E na verdade a ajuda que a gente precisa é uma grande dificuldade para a gente ter que superar essa dificuldade. A gente espera uma benesse, né? A gente espera uma ajuda boa. E na verdade a ajuda que a gente precisa é uma dificuldade maior ainda para que a gente tenha que superar aquilo, para a gente, vamos dizer assim, fortalecer uma coisa que a gente não tinha fortalecido. Então o oceano traz uma ajuda para ela, não como ela espera, mas como ela
precisa. Tanto é que ela vai sair, ela vai acordar lá na ilha onde é que o Maui estava. E aí então ela encontra o Maui e aí eles começam a conversar. E aí Maui, muito malandro, canta umas músicas lá, ela fica toda impressionada e acaba prendendo lá dentro da caverna dele. Só que a Moana, ela é, vamos dizer, desenrolada, né? Ela é uma pessoa inteligente, ela tem coragem e ela consegue fugir da caverna e vai lá de encontro com Maui na canoa que estava fugindo. E aí tem até uma cena ali do Maui falando, ele quebrando as quatro paredes, né? E fala pra câmera, fala assim, esse galo vai ser o meu lanche. É engraçado essa cena, porque depois, mais tarde, ele fica falando que vai comer o galo, mas tem uma cena depois lá na frente que ele tá treinando se transformar nos bichos e ele vira um besouro e ele acaba sendo comido pelo galo. É uma cena engraçada. E depois daquela cena ali, o Maui não desiste de comer o galo. Mas enfim, fechando parênteses aqui, que tudo isso é simbólico, né? Uma hora tu pensa que tu tá se dando bem em cima dos outros, mas uma outra hora tu acaba sendo pego pelas malandragens que tu tenta fazer. Bom, mas enfim, a Moana, ela foge lá da caverna, vai encontrar Maui, que tava fugindo com a canoa, e aí o Maui simplesmente joga fora ela da canoa, joga ela para fora da canoa. Só que aí o oceano fica trazendo ela de volta, mostrando pro Maui, apesar de ele ser um semideus todo fortão e superior à mortal Moana, mostra para ele que ele não tem opção, assim, que as forças da natureza atuam para ele estarem nessa condição. E aí, então, ele primeiro desiste, e aí ele pula a canoa, então ele, não, tô fora, e aí o oceano traz ele de volta. Aí ele vê que ele não tem escapatória, né? Ele não tem o que fazer. Vai ter que ser isso, ele vai ter que entubar essa. E aí, no meio daquilo, de ele entender que vai ter que entubar, chega então o primeiro desafio dos dois, já no contexto dos dois tendo que trabalhar junto e eles não se dando bem. Vem lá aquele barco, navio, daqueles cocos, né? Que se chama Kakamora. E aí Kakamora vem então roubar eles, porque eles estão com coração de Tefiti. E o Maui só tenta fugir, ele não quer entrar em batalha por causa de coração de Tefiti. Ele só quer se livrar do coração de Tefiti porque acha que aquilo é uma coisa negativa, né? Depois que ele roubou o coração de Tefiti, tudo deu errado para ele. E ele ficou preso na ilha. Então ele acha que o coração de Tefiti é amaldiçoado. No entanto, por mais que ele é um semideus e todo-poderoso, ele até nesse momento, ele não está consciente do mal que ele fez. Ele só simplesmente ainda está no impulso do ego dele, né? Porque ele é todo narcísico, né? Ele é todo cheio de si, ele se acha bonitão e malandrão e espertão. Inclusive ele constrói uma estátua dentro da caverna dele mostrando os músculos, mostrando o narcisismo dele, né? O quanto ele tenta se amar, né? Ele, nossa, olha como eu sou bonitão. Então, ele ainda tá com essa autoimagem dele antiga, de quando ele era todo mundo achava ele o máximo, o cara legal e coisa e tal. Ele ainda tá com essa autoimagem dele. E por mais que ele passou não sei quantos mil anos, eu acho, preso naquela ilha, não sei se é 1000 anos, mas ele ficou muito tempo naquela ilha presa, ele não aprende o que ele tinha que aprender. Ele ainda fica com aquela autoimagem de que ele é o cara. Mas daí, nesse contexto de luta aí com o Kakamora e os cocos e coisa e tal, ele tenta dar no pé, os cocos conseguem roubar o coração de Tefiti, e aí a Moana vai lá e mostra o valor dela, como ela é corajosa. Ela vai atrás do coração de Tefiti, onde já lá com os coquinhos, consegue pegar de volta, e ali ele percebe, o Maui percebe que a Moana
por mais que ela é só uma mortal, mas ela é super. Ela tem um poder junto com ela, né? Ela é ela é poderosa, apesar de ser só uma mortal. E corajosa, né? Ela é muito corajosa. E aí eles conversam, então, e se acertam lá. E dizem, não, então vocês vão ter que devolver o coração de Tefiti, porque ele já entendeu que não tem como fugir. E aí ele vê, né? Eles passam por um perrengue juntos e vê que ela não é de se jogar fora. Então eles combinam, não, então vamos buscar lá o meu anzol, que é a fonte do poder dele, porque sem o anzol ele não consegue se transformar em nada, ele só é um homem forte, tipo Hércules, né? E só não passa de um fortão. E aí, tá, eles combinam então, buscam o anzol e devolvem o coração de Tefiti. E aí ele sai navegando, ele de má vontade ainda. E aí ele começa a navegar, fica zoando ela, que ela não sabe navegar, que ela é uma princesinha e coisa e tal. E aí o oceano vai lá, pega um dardo daqueles que tem um veneno para dormir e enfia, enfia na bunda dele, ele cai e não consegue fazer nada. E infelizmente ali, quer dizer, ou felizmente na verdade, né, ele tem que ensinar a Moana a navegar, que era uma vontade dela, né? Ela queria aprender a navegar, ela queria aprender a se virar sozinha. Aí o oceano dá uma mãozinha para aprender ela a navegar, para ele ter que ensinar ela a ser independente nesse sentido, né? E aí então ela aprende a navegar e coisa e tal, muito mal, mas ela tem suas falhas, ela acaba dormindo. E aí depois quando ela acorda, o Maui tá tirando onda, dizendo, ó, um verdadeiro navegador não tá dormindo em serviço, né? E aí eles chegam naquela ilha lá, que é uma ilha de pedra, que eles entram lá no submundo lá, que é o Lalotai, que é o reino dos monstros. Porque lá embaixo, no Lalotai, tá o anzol preso, que o Tam, Tamato, acho que eu falei errado, mas é Tamato, aquele caranguejo gigante, roubou o anzol para ele ter, porque ele é assim, ele é um colecionador de riquezas, né? Ele tem esse Tamato, ele é tipo se acha o super poderoso porque ele detém muitas coisas, né? E o anzol, por ser uma fonte de poder, né, criado pelos deuses, é um item colecionável tipo raro, né? Ele fica se gabando da riqueza que ele tem. Então eles entram no submundo, aí rola aquela coisa lá, a Moana fica presa, aí no final das contas a Moana aprende a enganar com o Maui, né? Que ela foi enganada, então ela já aprendeu a não ser mais enganada, mas ela aprende a enganar e engana um outro narcísico com ela falsifica lá, né, a joia do poder. E o Tamato vai lá, tenta ficar cavando, tentando pegar, e aí depois ele vê que ele foi enganado, e nisso eles conseguem fugir e saem vivos lá, e ele consegue recuperar consegue recuperar o anzol dele. E aí então ele fica meio chateado, porque não consegue usar os poderes dele de novo, coisa e tal. No meio disso tudo, tem uma cena do Tamato zoando o Maui, porque ele foi negado pela família. E a Moana vê isso, que ele fica zoando com uma ferida, né, do coração uma ferida que o Maui tinha no coração dele. E aí depois que recuperam o anzol, ela questiona sobre aquela tatuagem, que é uma mãe jogando uma criança fora, né? E aí, primeiro ele não quer falar, aí depois ele fala, ele conta que os pais dele jogaram ele no mar, que não queriam mais, e aí os deuses acabaram acolhendo ele, dando o anzol, que é a fonte do poder dele, e ele se torna então um semideus. E aí entra aqui um aspecto muito legal do filme, porque essa mágoa do coração dele de ter sido negado pela família e ter descartado como uma coisa qualquer, isso é um trauma dele que ele não consegue superar.
o filme todo, na verdade. E tanto é que, como resposta disso, ele fica buscando esse reconhecimento por todo mundo. Ele tem o coração machucado, o coração dele foi ferido na infância, isso vira um trauma. E aí, como consequência desse coração machucado, desse trauma que ele tem, ele fica o tempo todo tentando buscar reconhecimento das pessoas. E aí ele se torna um semideus legal. Aí ele conta que ele levantou as ilhas, é, e aí deu coco para os seres humanos, e os seres humanos achavam ele o máximo, e ele ficava buscando esse reconhecimento. Por mais que ele fazia pelo ser humano, ele não conseguia suprir esse coração vazio que ele sentia, que era esse trauma dele de infância por ter sido negado pela família. Então, por mais que ele ajudasse o ser humano, por mais que os seres humanos, por mais que ele fizesse as coisas melhores, ele ainda não conseguia se sentir amado pelas pessoas. Por mais que as pessoas falassem até para ele que amassem ele, que achassem ele o máximo, a única coisa que ele constrói com isso tudo é um grande ego, né? Ele se torna um grande egão, né? Ele é um narcísico, ele se acha o máximo, mas no fundo ele tem aquela criança negada dentro dele, ele tem aquela criança que está triste, sozinha e que ninguém gosta dele. Então ele faz isso, todas essas bondades para tentar compensar aquilo que realmente tem dentro do coração dele. A Moana ali, ela percebe que ele é uma pessoa com o coração machucado, né? E, e os deuses escolheram ele por algum motivo que ele não entende, né? Que ele tem alguma função. Isso é uma coisa importante ser falado, né? O filme ele fala sobre isso, assim, a gente tem uma razão de ser, a gente tem uma razão. Ela fala, por que o oceano me escolheu? Né? Porque o oceano representa mais uma força da natureza ali. Natureza, quando eu digo natureza assim, natureza, uma força do cosmos, né? Por que o oceano me escolheu, né? Por que a natureza me escolheu para fazer isso aqui, se eu sou uma pessoa menos capacitada? Mas tem uma razão por trás, né? Que é o que eu comentei lá no início, que ela é uma pessoa corajosa, de coração puro. Só uma pessoa de coração puro conseguiria devolver o coração de ter fit, né? Para ter fit. Só uma pessoa de coração puro. E então tem uma razão, né, por trás. E a mesma coisa para Maui. Maui tem uma razão por trás dele. Os deuses terem escolhido ele para ser um semideus e ter dado um anzol para ele. Tem uma razão por trás disso que ele não entende. Ela também, quando está conversando com ele, ela também não entende. Mas ela reconhece que tem uma razão, né? Então, e o filme fala que as pessoas têm uma função no universo, no cosmos, na vida, no planeta, nas coisas, né? As pessoas têm uma função a ser cumprida. E isso é uma coisa que fica muito claro quando ela tá falando, quando ela tá lá na aldeia, e ela fala assim, cada pessoa tem a sua função aqui na aldeia. E cada pessoa dentro da sua função, cumprindo a sua função, não tentando ser mais, nem sendo menos, né, deixando a desejar, mas só cumprindo a função, a aldeia ela vive em harmonia, ela vive em um estado de paz constante. Então, quando as pessoas cumprem a sua função existencial, né, quando elas vêm para a vida para cumprir alguma missão de vida, cumprir essa função, as coisas funcionam, a consequência disso é a harmonia em tudo, né? E ali naquele momento ela fala assim, olha, por que os deuses te escolheram e te deram esse anzol né, mágico, que é a fonte do teu poder? A gente não sabe, mas tem uma razão. E ali ela fala também, quando ele está abrindo o coraçãozinho dele para ela, ela fala assim, olha, todo esse Maui que tu fala, que é o poderoso e que levantou as ilhas e coisa e tal,
isso tudo não é porque tu tem um anzol, mas porque tu é quem tu é. E ali ele reflete, né, daquele jeitão dele, e aí eles seguem em viagem em direção, então, a Tefit, né? Então, chegando lá perto da ilha de Tefit, quem surge? TK, o grande malvadão que queria o coração de Tefit também e ficava competindo com o Maui para conseguir pegar o coração. Só que o Maui, ele ainda tá naquele ego dele de super-herói, de que tem que salvar o planeta e coisa e tal. E a única coisa que o Maui consegue pensar, e quando ele pensa no TK, é confronto, é confronto. Ele vai lá, ele tem que conseguir vencer o TK, para daí eles conseguirem passar a barreira que o TK é, para chegar até Tefit. E aí essa primeira tentativa que eles fazem, e aí a Moana tenta passar lá entre as rochas e coisa e tal, e aquilo não dá certo. E aí o Maui acaba tendo que defender a canoa, e aí dá aquela explosão, eles se separam, e o anzol, então, do Maui é rachado. E aí, assim, acaba a batalha e é a cena dos dois conversando, né? E aí é aquela coisa assim, né? Quando a gente sofre uma grande frustração, essa cena mostra isso, né? O Maui, ele dá um passo atrás e ele fala assim, não, tudo isso que a gente tá fazendo tá errado, sabe? Eu só sou grande por causa desse cajado, desse cajado, por causa desse anzol aqui. Sem esse anzol eu não sou nada. É a grande ilusão, né, do poder que o anzol causa para ele, que acha que ele é todo aquele herói por causa do anzol. Então ele abre mão de fazer a coisa certa para ficar com o poder dele. Ele fala assim, olha, na próxima meu anzol vai quebrar e eu não quero abrir mão desse poder. E tu foi uma escolha errada, joga todo o avanço deles para ralo abaixo por causa que comprometeu o poder dele. E aqui essa cena serve para mostrar como nós, seres humanos, a gente é iludido com o poder. O poder é uma grande fonte de ilusão. O exemplo que a gente tem de poder é o dinheiro, né? A gente é muito iludido por causa do poder do dinheiro. Tu vê as pessoas entregando uma vida inteira de ilusão por causa do poder do dinheiro. Fica correndo atrás do dinheiro. E ali naquele momento, o Maui tá fazendo isso. Ele fala assim, olha, tu é um erro do oceano. O meu anzol é todo o meu significado. Então, naquele momento ali, o Maui está dizendo assim, que eu sou o cajado, eu sou o anzol, eu não sou o Maui porque o Maui faz as coisas que ele é porque ele é isso. Não, eu sou o anzol. Ele está dizendo isso, ele fala assim, não, eu sou o anzol, sem o anzol eu não sou nada. Então ele está muito iludido, muito iludido, muito iludido. E ele desiste. E aí a Moana, por causa da inexperiência dela, ela se questiona a mesma coisa. Ela fala assim, nossa, eu não sou a pessoa certa. A escolha do oceano realmente estava errada. E põe em xeque tudo aquilo que ela viveu naquele momento. Tudo, sabe, a essência dela vindo à tona. O oceano mostrando para ela que ela era a pessoa escolhida para fazer aquela função, porque ela não entende o que ela está fazendo ali. Ela só sabe que ela tem que fazer. Natural, a gente é um ser em desenvolvimento, nós somos seres humanos em desenvolvimento, a gente não é uma pessoa perfeita e madura. A gente não é a perfeição da pessoa madura do planeta, a gente não é. E natural que a gente reflita sobre quem é a gente. Tanto é que a Moana passa o filme todo não entendendo quem é ela. Ela fala vários momentos, quem sou eu, quem sou eu? E ela se acha que é a princesa, e aí quando ela vai botar lá uma pedra, ela fala assim, não, mas será que eu sou essa pedra no topo da montanha, da ilha de Motonui? Será que eu sou realmente a princesa? Quem sou eu? Naquele momento,
ela se questiona quem ela é. Porque tudo deu errado, tudo deu errado. E aí vem. Disney é lindo, né? Vem aquela cena linda daquela raia chegando. E aí vem o símbolo da ancestralidade, que é a avó dela. E aquela cena simbólica da avó dela chegando como um espírito, né? A única coisa que a avó dela mostra, porque tu vê assim, né, antes de entrar nisso, o oceano respeita o livre-arbítrio dela, tira o coração de Tefiti e põe lá no fundo do oceano, esquece, né? Vamos esquecer isso então, já que tu abriu mão de ser quem tu é. E aí vem então a força da ancestralidade e a avó dela como esse símbolo da ancestralidade dela. A única coisa que ela faz, a avó dela faz naquele momento, é ajudar a refrescar a memória da Moana, mostrar para ela quem ela é. A avó só faz isso. Toda aquela cena é só para mostrar pra Moana que olha quem tu é. Aí tem aquela cena dos barcos passando. Porque não sei se vocês repararam, no início do filme, Moana não tem colar nenhum. O pai dela tem um colar cheio de dente, mostrando, né, força e coragem. A mãe dela tem um colar, a avó dela tem um colar. E ela só vai receber um colar da avó quando a avó morre. A avó dela dá o colar dela, tira, põe o coração de Tefiti dentro do colar e dá pra Moana. Moana coloca o colar e foge pro mar. Ali, daquele momento, ela começa a ter um colar como símbolo da família, né? E aí a cena daqueles barcos vindo, passa aquele antigo chefe da aldeia com um colar assim, né? Ele mostrando o colar dele assim. E ali ela vê assim, eu sou isso, sabe? Eu sou isso, assim, eu sou essa a minha família, eu sou toda. Eu sou. Quem sou eu, né? Eu sou Moana. E aí ela pula no mar, pega a pedra de volta. E aí, cara, essa cena é linda, é linda. Aí essa cena, ela é depois que ela volta pro barco, ela fala assim: "Eu sou Moana de Motunui, a bordo do meu barco e cruzarei o oceano e restaurarei o coração de Tefiti." E mano, é isso que ela faz, velho. É isso que ela faz. Ela só precisa ser ela, tá ligado? Ela só precisa ela ser ela. Ela só precisa fazer o que ela veio fazer nessa vida. E aí então ela conserta o barco dela e vai em direção de novo a ATK. E lá ela consegue então aprender toda a experiência que ela teve, toda a experiência que ela teve com o Maui sobre conseguir manobrar o barco, enganar o TK, né?
toda a experiência que ela teve junto com o mal, e ela consegue usar naquele momento, e ela consegue passar entre as rochas. E o TK fica louco, né? Porque como é que. Nossa, como é que conseguiu me enganar, né? E aí, nesse momento, quem aparece de novo é o próprio Maui, né? Ele deve ter refletido lá com os botões dele. Pra ajudar a Moana, porque, cara, é isso que tem que ser feito. E aí, o Maui fica lá batalhando com o TK e a Moana consegue chegar lá, então, do outro lado. O oceano dá um empurrãozinho e vai rápido, então. Só que quando a Moana chega lá em cima do morro, da montanha, ela vê que a ilha de Tefiti, a Tefiti em si tá afundada, sumiu, né? E ali naquele momento, ela vê que Tefiti sumiu, tá ligado? Ela, na verdade, ela percebe que TK é a própria Tefiti, sem o coração dela, né? E ali ela vê que a Tefiti no fundo, o TK no fundo é a própria Tefiti, só que sem o coração. Tá entendendo? E aí é um símbolo isso, né? Tipo, as pessoas são assim, né? As pessoas. A realidade que a gente vive nesse planeta aqui é predatória, né? A gente fica tentando sempre ganhar um em cima do outro. Isso é terrível. A gente fica tentando. Enfim. Ali ela, por ela ter esse coração puro, ela consegue perceber assim que TK é a própria Tefiti. E aí tem aquela cena dela mostrando lá, né, aquela luz verde. Aí TK olha assim, fica. Bem no momento que ia matar a Maui, aí a Moana desce o morro e fala pro oceano assim: deixa TK vir. E aí TK, naquela fúria toda, vem com tudo na direção dela. Aí tem aquela cena dela cantando, coisa e tal. E quando o TK chega assim em cima da Moana, a Moana fala pra TK: eu sei quem tu é. Ela canta isso na música ali, ela fala assim: eu sei quem tu é. Só roubaram teu coração. E aí naquele momento o TK consegue, se acalma assim, se aproxima e esfria. Aquela fúria toda, ele esfria. E aí Moana então, por causa desse coração puro, ela devolve o coração de Tefiti então pra Tefiti. E aí Tefiti volta a ser Tefiti. E aí tem aquela cena mágica, né, da Disney, tudo virando verde de novo, né? Tudo voltando à vida, a vida voltando, né? E bom, enfim, aí tem lá o Maui tenta se explicar lá e aí pede desculpa, reconhece o erro, o grande erro que ele fez. Só que como o Tefiti, né, é uma deusa, ela não tem remorso, ela não tem esses sentimentos negativos que a gente ser humano tem. Ela entende a imaturidade também de Maui e presenteia ele de volta com o anzol de novo, para que ele continue fazendo bem para a humanidade. Vamos dizer assim, fechando mais um ciclo na vida, né, do Maui. E assim, eu vou mostrar, aí no final tem uma moral disso tudo, né, mas tem uma cena que eu gosto, é que depois os dois saem de lá e coisa e tal, e aí ele cria uma tatuagem dela no lado esquerdo do peito, né, onde é que fica o coração. Faz uma tatuagem dela guiando uma canoa, né? Que ela é uma grande líder, na verdade, né? Então é que ela nasceu para ser líder de uma aldeia. E guiando as pessoas, né? Ela guiando as pessoas, porque ela
tem um coração bom, então ela é o melhor líder possível. O melhor líder que a gente poderia ter é um líder de coração bom. Enfim, aí tem aquela cena lá deles voltando pro mar e tal, enfim. Aí acaba o filme. Moral da história, né? O filme todo é um símbolo. É um símbolo a gente perdeu o nosso coração. A gente, como humanidade, nós, seres humanos, a gente perdeu o nosso coração em algum momento. Alguém roubou. E esse alguém foi nós mesmos. Todo filme, todas as pessoas no filme têm esse problema do coração roubado. O TK é um outro símbolo da Tefiti sem o coração. O próprio ego do Maui é o coração roubado por causa dos pais. E aí ele fica aquele ego infinito de tentar reconhecimento com todo mundo, mas no final das contas ele devia ter um amor por ele mesmo, né? E não esperar o amor dos outros. Ele devia se amar como ter amor por ele mesmo. Tanto é que ele confunde quem ele é com o anzol dele. Ele acha que ele é o poder do anzol. E ele em nenhum momento se ama. Ele passa o tempo inteiro amando o próprio anzol, que é a fonte do poder. E em nenhum momento se ama. Então ele tem esse ego enorme por causa esse amor que ele não se deu. E ela, por ter nascido, vamos dizer assim, num lugar harmonioso e ser um coração puro, ser uma pessoa que, vamos dizer assim, nunca faltou nada, né? Ela conseguiu, então, por ter um coração puro, dar essa luz de pureza de coração para todo mundo e devolver o coração de Tefiti para Tefiti, o coração da vida para a deusa da vida. E o filme todo fica tentando mostrar isso, assim. A gente só tem que amar as pessoas. A gente só tem que amar as pessoas de coração aberto, sabe? De coração puro, com bondade, com ética, com, sabe, de forma justa, de forma nobre, sabe? De todas essas palavras bonitas. A gente a Deus ali é um símbolo de Deus, na verdade, né? Deus é amor, tá entendendo? Deus é amor, né? E é isso, assim, a gente precisa amar, porque o amor é a fonte da união de todo mundo. Então o filme ele fica tentando mostrar isso o tempo todo, que a gente precisa estar junto, a gente precisa se amar, a gente precisa se unir, a gente precisa devolver o coração nosso para nós mesmos e amar as outras pessoas. Essa é a mensagem do filme na minha interpretação. Não estou dizendo que é isso, mas na minha interpretação é isso. O filme passa o tempo todo falando de amor. Só que toda a beleza de Disney. Todo, né, o show, o audiovisual da Disney. Por isso que eu acho o filme da Moana incrível. E por isso que eu acho que vale um vídeo comentado sobre esse filme. Beleza? Eu espero que tenha valido a pena todo esse tempo que tu tem escutado esse vídeo até aqui. Que foi muito bom assistir o filme, muito bom ter parado para estudar esse filme nesses 2 últimos dias. Muito bom tudo. Eu até me emocionei aqui contando, porque por mais que eu tô aqui falando isso pra câmera aqui, que é uma mensagem que eu quero passar pra frente, eu ainda preciso fazer isso. Por mais que eu entenda isso, não é uma coisa que dentro de mim eu viva isso como uma segunda natureza.
Eu, Lucas, eu ainda sou apegado aos poderes, às ilusões da vida. E eu só, de coração mesmo, eu só quero estar aqui fazendo minha função. É isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Por favor, se inscreva, curtem o vídeo, compartilhem, conheçam o meu site lá, www.nemiares.com.br. É isso. Valeu.